Goiás confirma os 3 primeiros casos do novo coronavírus e o governador Ronaldo Caiado anuncia medidas para conter a doença. Quem traz a informação para a gente é a repórter Rosane Ferraz. Entre as medidas já adiantadas pelo governo do estado, o escalonamento de horários de 100 mil servidores públicos, aumento da higienização dos veículos do transporte coletivo, antecipação da vacinação contra a influenza, com início para o dia 23 deste mês. Idosos serão vacinados em casa ou em asilos. A recomendação é que essas pessoas não devem ir a postos de saúde. É esperada para hoje publicação de uma portaria elaborada pela Secretaria de Saúde referente ao decreto de emergência em saúde pública assinado pelo governador Ronaldo Caiado. Na portaria estarão todas as medidas em relação ao coronavírus. O secretário de Saúde explicou que uma das medidas será a recomendação para a suspensão de eventos com previsão de aglomeração de mais de 100 pessoas. A partir de agora, as partidas de futebol serão de portões fechados, sem torcedores. Outros eventos devem ser cancelados pelos próximos 4 meses. O governo analisa suspender visitas em presídios por 30 dias, como foi solicitado pelo Ministério Público. E os órgãos públicos já adotaram medidas por conta própria. O Tribunal de Justiça do Estado e a Assembleia Legislativa tiveram todos os eventos com aglomerações cancelados. O Ministério Público recomendou que servidores que tenham voltado de viagem de países com transmissão comunitária do coronavírus não devem ir trabalhar por pelo menos 14 dias. Em relação a escolas, uma possível suspensão de aulas pode acontecer, mas por enquanto a medida está descartada. Nesta quinta-feira, o governo do estado confirmou os 3 primeiros casos de coronavírus em Goiás. 2 mulheres em Goiânia e uma em Rio Verde, no sudoeste goiano. Uma mulher tem 38 anos e chegou dos Estados Unidos, outra tem 31 e veio da Itália. As 2 estão na capital. Já uma idosa de 61 anos veio da Espanha e é de Rio Verde. De acordo com a Secretaria da Saúde, as 3 estão recuperando em casa. O Goiás sai do nível 0 e passa para o nível 1 da doença, que é de 1 a 100 casos. Esse decreto ele tem uma finalidade preventiva e proativa. Qual é que é a função preventiva dele? A função preventiva é que nós agora estamos também em condições de podermos tomar medidas necessárias em comum acordo com aquilo que é a observância da lei e também o entendimento com todos os poderes como nós construímos ontem. Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública, todos presentes para nós tomarmos medidas que elas possam amanhã ficar acima de qualquer dúvida. A partir de agora, o Hospital do Servidor passa a atender exclusivamente o plano emergencial do governo do estado em relação ao coronavírus. São 220 leitos, 40 de UTI. Mas, se for necessário, segundo o governo, todos esses 220 leitos podem passar a funcionar também como unidades de terapia intensiva. O atendimento ambulatorial será transferido para outras unidades do IPASGO. Containers já estão sendo instalados no estacionamento do Hospital do Servidor, onde pessoas com suspeita de coronavírus passarão por triagem. A informação é que equipamentos como respiradores estão sendo adquiridos. Tá certo, gente. Vamos tirar mais dúvidas sobre essa questão do coronavírus. Está aqui com a gente o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino. Secretário, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Ardevar. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Tá certo. Quem que vai ser atendido primeiramente nesse hospital? Esse hospital, ele é um hospital nosso dedicado para as pessoas do coronavírus, né? No entanto, ele será encaminhado para lá. O primeiro atendimento serão nas unidades básicas de saúde ou nos prontos-socorros daqueles que têm plano de saúde e dos hospitais que sentirem segurança. Uma vez identificado ou tendo algum sintoma que seja realmente característico, aí sim será encaminhado ao hospital que é o Hospital do IPASGO. Aparecerá demanda espontânea? Certamente. Por isso, nós montamos no estacionamento do hospital, né, algumas salas modulares para que seja feita uma triagem desses pacientes antes, né, para que não haja um supercongestionamento dentro do hospital de pessoas que não têm necessariamente o porquê
está dentro do hospital. Secretário, como fica a realização de grandes eventos com aglomeração de pessoas, como, por exemplo, Cavalhadas de Pirinópolis, a festa em Trindade, procissão do Fogaréu? O governador deve publicar o decreto, né, dele hoje, né, e esse decreto ele é bastante restritivo. Eventos públicos e privados serão adiados, né, alguns cancelados, outros adiados por tempo indeterminado. Aí a gente pensa, por exemplo, Goiás tem festa de pecuária todos os meses. Isso aí também vai ser adiado? Sim. Procissão do Fogaréu adiada? Sim. Cavalhadas? Sim. Porque são dois grandes conceitos que a gente precisa evitar, Jordevar. O primeiro deles é não ter aglomeração de pessoas. E o segundo, a questão da higiene pessoal, das mãos e também da etiqueta respiratória. Atendendo esses dois aspectos, diminui a chance da disseminação do vírus, que ele é extremamente transmissível. Às vezes, do ponto de vista individual, ele não é tão grave, a maioria dos casos são casos mais simples, mas do ponto de vista de saúde coletiva, ele tem a capacidade de colapsar o sistema, porque muitas pessoas, se estiverem contaminadas e elas se dirigirem, e muitas vezes até de forma equivocada, à unidade de saúde, os outros demais hospitais precisam continuar fazendo o que eles já fazem. As pessoas continuam infartando, continuam tendo AVC e a gente precisa cuidar das pessoas. Agora surgiu uma dúvida aqui do nosso telespectador, essa é a doença que menos mata no mundo. Por que tantas pessoas desesperadas? Em que situação esse vírus mata? Na verdade, essa doença ela é relativamente precoce, porque nós estamos falando de uma mutação do vírus. É o novo coronavírus, não é o coronavírus antigo que de fato era tão inócuo. Ele tem uma taxa de mortalidade maior do que o anterior, mas ainda baixa, sim, mas ele transmite com muita facilidade. Isso faz com que o sistema fique sobrecarregado. Secretário, tem muitas perguntas chegando aqui. Tem uma pessoa que tem uma viagem marcada de férias para o Nordeste, vai viajar de avião. Ela viaja, na opinião do senhor, ou não? Se fosse eu, não viajaria. Não? Então pede para cancelar. Viajaria. A decisão ela é individual, né? A gente respeita muito. Mas fica o alerta, né, Mas secretário? fica o alerta. Se Outra fosse pergunta. eu ou minha mãe, eu pediria que ela não viajasse e eu certamente não viajaria. Outra pergunta, como faço nas escolas com essa pandemia do coronavírus? Nós precisamos avaliar as populações de acordo com dados e comportamentos epidemiológicos. Quando se toma uma medida antecipada e ela não é adequada para aquele momento, nós podemos estar atentando contra o próprio sistema. É o que temos visto em relação aos países que suspenderam precocemente as aulas. As crianças, elas começaram a ficar com os seus avós, que é o grupo de maior risco, é a população de maior risco. Então, isso fez com que houvesse uma transmissão muito exacerbada nesse meio. Mas agora, Itália, secretário, vamos pegar a criança que está com gripe. Ela deve a aula ou não? Não. Se ela tem sintoma, a nossa indicação é que ela fique em casa até que haja melhora dos sintomas. Mesmo que seja uma gripe comum? A gripe comum e o coronavírus têm sintomas muito semelhantes, são praticamente os mesmos. Se ela tem todo o quadro exacerbado, certamente ela fará o exame para descartar ou confirmar o coronavírus. Em sendo gripe, não sendo coronavírus, com 7 dias ela está bem, está apta a voltar. Sendo coronavírus, além dos 7 dias, nós pedimos mais 7, que são os 14 da quarentena. Aquela pessoa que teve o vírus confirmado e quarentena em casa, como fica o convívio com familiares? A pessoa individualmente, a gente pede que fique os 14 dias e as pessoas que convivem com ela, nós pedimos que elas tenham o cuidado da manter a distância entre 1 e 2 metros, a lavagem das mãos e observar se vai aparecer sintoma ou se não aparecerá sintoma.